Boa tarde, amores. E aí, como é que tá a quarta-feira de vocês? Tudo na paz? Então tá bom. Então vamos iniciar hoje a nossa meditação. O evangelho é João 3, de 16 ao 21, né? Continuação do evangelho de ontem, continuação daquela conversa de Jesus com Nicodemos. Então vamos lá, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Bom, eu queria dar uma paradinha neste versículo aqui para meditar com você sobre isso, né? Eu acho muito interessante quando vai dizer que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Porque quem condena é o inimigo, né? Quem quer nos condenar ao inferno é o demônio. E Jesus, ele quer salvar-nos a qualquer preço. Tanto que ele pagou o preço altíssimo, morrendo na cruz, para que a gente fosse salvo. Então, assim, quem condena, quem julga, não, quem julga é Deus, mas quem condena, quem aponta os pecados, né, quem fica atacando na cara os pecados, isso daí não é função de Jesus. Jesus não faz isso, nem Deus. Quem aponta o erro é o inimigo. Como assim? Por exemplo, quando a gente morre, né, quando a gente sai dessa vida e vai para outra, ou seja, quando a gente deixa essa vida e vai para outra, quando a gente morre, o que acontece? A nossa alma vai prestar contas para Deus. E aí tudo aquilo, né, é como se tivesse, é uma forma assim, não é exatamente literalmente, mas é pra gente entender como que funciona mais ou menos. É como se Deus tivesse ali o livro da vida, né, onde são anotadas todas as ações. Então, se eu morrer hoje, o livro da vida vai ser aberto e tudo aquilo que eu fiz de bom, Deus anotou. Deus não anotou o que eu fiz de ruim. Deus anota o que eu faço de bom. Mas por outro lado, o inimigo anota somente o que eu fiz de ruim. Ele tem um livro que ele vai anotar, né? Livro no sentido de dizer que ele é o que para mostrar para vocês que o acusador é o inimigo. E aí o inimigo tem um livro com os nossos erros, nossos pecados, só o que a gente fez de ruim. E aí, meio que no nosso julgamento, vai ser colocado numa balança, né? Qual ações são, qual livro, vamos dizer assim, o livro de Deus, das coisas boas, ou o livro do inimigo das coisas ruins, pesa mais. Quer dizer, será que na minha existência eu fiz mais coisa boa ou mais coisa ruim? E isso é que vai definir o julgamento sobre a minha alma, vocês estão entendendo? Claro que não é nada no sentido literário, né, de realmente ter um livro com as anotações, mas é uma alusão que eu tô fazendo para vocês entenderem como que vai ser, como que é a realidade de Deus, porque Deus não julga, Deus não, ele julga sim, mas ele não condena ninguém ao inferno, entende? Ele não, Deus é amor, gente, Deus é misericórdia, ele enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, é o que nós acabamos de ler. Então não tem como ele pegar uma alma que ele criou, que ele ama infinitamente e jogá-la no inferno. Não. Né? O acusador, aquele que condena, que quer nos arrastar para o inferno, é o inimigo. Então a gente não pode cair nos laços dele. Que essa comparação, né, possa ser feita todos os dias por nós mesmos, em vida, enquanto há tempo de melhorar. Então que a gente possa fazer um exame sempre de consciência disso. Será que eu estou sendo mais fiel a Deus ou mais fiel ao lá de baixo? A gente tem que parar e fazer esses exames de consciência. Isso vai nos ajudar muito. A gente não pode deixar a vida me levar, né? Como diz aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não!
A gente não pode se deixar levar pela enxurrada das coisas. A gente tem que tomar conta, tomar as rédeas da nossa vida. Então vamos lá. Pois Deus não enviou o seu Filho, aquele versículo que eu já li, agora é o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas por que já está condenado? Porque aquela pessoa que não crê em Jesus, ela não vai fazer nada que preste. Uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não é de Deus, ela não é capaz de fazer a vontade de Deus. Aí você pode dizer assim, Joel, mas eu conheço uma pessoa que se diz ateia, que se diz ateu, e mesmo assim ela é caridosa, ela faz o bem. Pode haver alguma exceção, sim. Mas a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que não acredita em Deus ou que acredita num Deus longe, que não tem uma intimidade com Deus, essas pessoas, a maioria das vezes, só faz coisa errada. E já começa a sofrer consequência nessa vida. Então, assim, eu não tô falando de uma crença de Deus lá no céu e eu aqui. É uma intimidade. As pessoas que têm mais intimidade com Deus, elas estão mais... vamos dizer assim, menos propensas ao pecado. Elas estão mais próximas de Deus, o pecado não consegue chegar tão perto delas, ao ponto de dominá-las. Elas podem cair, porque todos caem, todos pecam, mas ela tem mais força, porque ela acredita, porque ela é íntima de Deus, ela é íntima de Jesus, e ele veio para salvar. Então, né, aquela pessoa que está íntima dele, ele vai cuidar de uma forma especial, isso é evidente. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Gente, hoje, quem mais é amado? A luz ou as trevas? O que você acha? Você que está me assistindo neste momento. Liga a televisão aí. Olha as notícias, né? Abra sua internet. Vai ver uns vídeos aí no YouTube. O que os homens estão buscando? Luz ou trevas? Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá vendo? Aquele que pratica a verdade vem para a luz. O que é praticar a verdade? Onde está a verdade? A verdade está aqui, ó, nas palavras de Jesus. Aquele que consegue praticar tudo que está escrito aqui vai ser salvo, sem sombra de dúvida, né? Os santos da nossa igreja. A nossa igreja tem muitos santos. Santa Teresinha, São João Paulo II, né, os santos dos nossos tempos, o Santa Madre Teresa de Calcutá, Frei Galvão, todos santos. Por quê? Fizeram a vontade de Deus, seguiram a verdade. E a verdade é essa. E quando foi pesado na balança, né, esses dois livros do julgamento, como eu tinha dito lá no início da nossa reflexão, o livro do inimigo, coitado, vamos dizer assim, né? Imagina o inimigo tentando mostrar um livro de más ações de Madre Teresa de Calcutá, gente. Se você não conhece a história de Madre Teresa, assiste o filme para vocês verem. Dá para ter uma boa ideia de como era essa mulher, né? O livro do inimigo deve que estava vazio, porque só a imensidão de caridade que ela fazia, o tanto de caridade que ela fazia com o próximo, já apagava todo e qualquer pecado que ela tivesse, né? Sendo que a gente sabe que era uma mulher íntegra, não tinha pecado grave. Então, assim, gente, não tem muita saída. Se você quer ser salvo, se você quer que a sua alma esteja em sintonia com Deus, já nessa terra, e assim ser salvo mesmo, porque existe um paraíso, existe um céu, existe um inferno, e existe um purgatório também pra gente acabar de purificar. Mas se você quer ser salvo, procure viver da verdade. O mundo tá procurando trevas, o mundo tá procurando viver da mentira, mas a gente tem que remar contra a maré. A gente tem que remar contra a maldade, a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que seja só eu, sozinho, não interessa o que os outros façam. Põe isso na tua cabeça.
Não seja Maria vai com as outras, tá? Não seja Maria vai com as outras. Aquela pessoa que faz tudo que os outros fazem, porque tá na moda, porque senão eu vou ficar sozinho, o que vão achar de mim? Essa pessoa não vai se dar bem não, gente. Porque está funilando, os tempos estão funilando, e as doenças estão aí, as pragas estão aí, as profecias da palavra estão se cumprindo. Então, assim, não tem para onde correr. É aquilo que o nosso querido Padre Jonas Habib fala, ou santos ou nada. Vai chegar no ponto que ou você tem o seu nome escrito no livro da vida, ou o seu nome escrito já sabe onde. Então, busca a verdade, sempre. Creia em Jesus e a verdade vos libertará. Amém? Fiquem com Deus então e até amanhã. Tchau, tchau. Uma ótima quarta-feira a todos.